Mas eu vou encontrar. Meus queridos, sem perder tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 16. A hora está ficando avançada, então vamos meditar de imediato na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Se eu já posso ler, diga amém. Amém. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Vamos ficar até o versículo 26. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Graças te damos, Senhor, louvado seja teu nome. Obrigado por nos permitir, ó Senhor, estarmos neste encontro. Mais um encontro com o Senhor. É o teu povo que se reúne, Senhor. Obrigado, porque nesta noite podemos sentir o teu doce Espírito Santo sobre cada um de nós. Que nossos corações estejam abertos para receber nesta noite aquilo que nos venha trazer edificação, aquilo que nos venha nos preparar para que possamos render mais e mais para o teu reino. Fica conosco, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, é o que juntos te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre a temática livres em Cristo. Aqueles que são conhecedores do livro de Atos, os que gostam certamente muito de frequentar a escola bíblica dominical, podem verificar que no livro de Atos nós vamos ver um avanço da igreja do Senhor. E aqui neste trecho nós vamos identificar a viagem de um homem que marcara a história pela dedicação que teve para com a missão de evangelizar, de proclamar as boas novas do evangelho, de evidenciar Jesus. Eu me refiro a Paulo. Um homem escolhido, um homem que teve um encontro com Jesus de um modo diferenciado, um homem que teve um preparo muito sólido aos pés de Gamaliel, um homem com totais condições agora de expandir o evangelho. E juntamente com o autor de Atos, Lucas e Timóteo, eles começam nessa segunda viagem a se deparar com algumas situações que exigiam espiritualmente
destes servos do Senhor. Para falar sobre sermos livres, sobre liberdade, certamente deve vir em nossos corações alguns conceitos e fundamentos que nos façam pensar sobre o encontro também que eu tive com Jesus. O encontro que cada um teve com o Senhor e nunca mais foi o mesmo. Nos dirigirmos a um texto como este, é chegar à conclusão de que o mesmo Senhor que livrara estes homens das prisões, o mesmo Senhor que os conduziram neste momento difícil, é o mesmo Deus que está atuante também nesta noite. É o mesmo Deus que opera no coração da igreja e a faz caminhar de uma forma fervorosa, sabendo para onde ir, o que fazer nesse contexto, de como ser uma igreja relevante. Paulo e Silas estavam aqui, comprometidos com a verdade, e a verdade é Cristo, sempre continuará a ser a Cristo. Mas quais características evidenciam a liberdade em Cristo? Eu quero elencar algumas aqui nesta noite, dizendo que a compreensão existente entre a oração e o poder se destaca como uma característica daqueles que compreendem o que é usufruir dessa liberdade em Cristo. A oração e os seus benefícios, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, de fato, pode nos transformar. Pode derrubar barreiras, pode atender ao mundo, independente do lugar que alguém esteja. Quando nós colocamos diante do Senhor e pedimos a Ele para que o Senhor haja naquele lugar, para com aquelas circunstâncias o Senhor pode fazer. E é por isso que há um povo, tendo esta compreensão, chamado de igreja, decide então colocar diante do Senhor a nossa história, os nossos desafios. Compreender a oração e usufruir do seu poder é poder ter experiências pessoais com o Senhor. Quando foi a última vez que tivemos algo tão impactante para compartilhar? Parece, às vezes, até estranho a gente pensar sobre o que é a igreja e o sobrenatural. Ou espiritualizarmos alguma coisa. Claro, dentro do equilíbrio saudável, conforme a palavra de Deus. Mas a gente precisa sempre olhar para o Senhor e sabemos que somos igreja. E podemos receber da sua parte o sobrenatural. Aquilo que irá fazer parte para um povo que vive do sobrenatural. É a igreja do Senhor. A nossa perspectiva é a eternidade. Nós sabemos que a nossa real identidade ela é cristocêntrica. E é por isso que em encontros assim a gente precisa fazer uma análise e pensar e repensar. Senhor, quando foi a última vez que eu tive uma resposta das minhas orações? Quando foi a última vez que eu recebi da tua parte o teu poder sobre a minha vida, sobre a minha história? Certa feita, me recordo que fiz um propósito de ler a palavra com mais intensidade, com mais afinco. Decidi também jejuar por alguns dias. E aí, uma vez, já tarde, quando eu estava dormindo perto dos meus filhos, assim, à minha volta, meus queridos, eu ouvi uma voz que dizia assim: ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Eu me assustei, pastor Helder. Ore pelos seus filhos. Mas eu entendi naquele momento que a minha busca para com o Senhor, por meio das orações, ela estava blindando a minha casa. Ela estava blindando o meu primeiro ministério, que tem que ser a família de cada um. O seu primeiro ministério é a sua casa, é a sua família. Quando nós buscamos e colocamos diante do Senhor algo que é precioso, Ele começa a nos falar algo. O seu poder recai sobre nós. E é comum hoje compartilharmos muitos desafios. Muitos desafios diante do Senhor. E por meio da oração e do seu poder nós somos libertos. Aqui, estes homens de Deus estavam desempenhando um papel, proclamando sobre o Senhor. Mas se deparam com uma jovem escravizada pelas ações do inimigo. E ela, por ser escrava do inimigo, ela manifestava o adivinhar, mesmo falando a verdade sobre estes homens. Mas aqui nós vemos que o Senhor não tem acordo nenhum com o inimigo. Não tem. E começa então a perturbar a Paulo aquela situação, e estes homens decidem colocar um ponto final e libertá-la por meio do nome de Jesus. Irmãos, neste nome há poder.
Nele nós podemos alcançar. Nele nós podemos ter a real direção nesta jornada. Tão difícil, sim, porque requer de nós. Requer um posicionamento de santidade. Requer um posicionamento de conhecer das Escrituras. Requer um posicionamento que venha nos fazer produzir para o reino de Deus. Nós já somos livres em Cristo Jesus, não podemos esquecer isso. Mas nós temos que externar aquilo que o Senhor fez um dia em cada um de nós, meus irmãos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás das armas mais poderosas, diz Billy Graham. Você compreende então o que é a oração? Você compreende então para onde o Senhor está nos levando quando nós nos achegamos a Ele e de uma forma íntima o buscamos, usufruímos do seu poder? O Senhor está à disposição da sua igreja, dos seus filhos, para desempenhar aquele que Ele deseja de melhor para cada um de nós. E é por isso que nós somos mais do que vencedores. Paulo e Silas começam então a experimentar do poder de Deus por meio dessas ações. E quero dizer que quando nós nos sentimos livres e temos esta percepção, as expectativas no Senhor, existe uma expectativa no Senhor e no cumprir da sua missão. No versículo 18 vai dizer assim: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores, sobre a sua esperança do seu lucro, ela estava perdida. Prenderam Paulo e Silas, os levaram à praça, à presença dos magistrados. Teve uma consequência. Todas as vezes que a igreja se posiciona para anunciar a Jesus, todas as vezes que nós nos posicionamos para que haja libertação na vida de alguém, nós estamos em meio a uma guerra. Nós estamos realmente para com uma batalha, mas maior é aquele que nos inspira, aquele que nos conduz. O dono da igreja, aquele que conhece a nossa estrutura. As expectativas de muitos estão em coisas materiais, mas o Senhor se revela aos seus apontando para a eternidade. A fonte de lucros para aqueles homens os levaram a ter uma pseudo-alegria, perspectivas materialistas. Mas Paulo vem trazendo uma mensagem que liberta aquela jovem e que causa um alvoroço para com aqueles que estavam ali, tentando entender o que estava acontecendo. O papel da igreja, meus queridos, é mexer com os corações perdidos. O papel da igreja é restaurar alguém que neste exato momento é escravo das bebidas, das drogas, da imoralidade, ou qualquer um outro pecado que você possa lembrar aí. Existe um povo que clama pelas cidades. Existe um povo sensível à voz do Senhor. E estes somos nós. Somos eu e você. É a igreja do Senhor. Lá fora nós somos muito mais exigidos do que aqui dentro. Aqui a gente pode externar muito da nossa alegria, daquilo que nós temos com Jesus. Mas lá fora haverá pessoas perdidas e até quase invisíveis, marginalizadas. Mas aí o Senhor aguça a nossa visão e por meio de um coração voltado para Ele, a gente consegue enxergar os esquecidos. Aquele que se você perguntar para alguém, você conhece aquele fulano de tal, aquilo ali não serve mais para nada, não serve mais. Mas quando a gente coloca diante do Senhor e aquilo que Ele faz em nossos corações, tem jeito sim para aquela pessoa. Ela pode ser resgatada, ela pode ser alcançada. Então Paulo e Silas, eles compreendem a verdadeira expectativa, as expectativas do reino em relação ao avanço do evangelho, sobre o que pode acontecer com um homem e uma mulher que se encontra com Jesus, que ouve do evangelho. O cumprir da missão faz parte, meus queridos, da igreja do Senhor. Quando nós compreendemos o que temos que fazer, o Senhor começa a operar. O sobrenatural de Deus vem sobre nós. Em Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
Andarão e não se fatigarão. O Salmo 37, 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nossas ações precisam estar diante do Senhor. A verdadeira igreja de Cristo, ela não anda perdida. Ela sabe como fazer, por onde prosseguir. A nossa alegria está em Cristo. As ideias que temos tido para esse tempo, para alcançar as pessoas, nascem do coração de Deus, de pessoas submissas à sua vontade, de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a sensibilidade para a gente caminhar o mais próximo possível do nosso Salvador. E aonde a gente chega, vai ser exalado o bom perfume de Cristo. O coração vai falar, a boca fala do que o coração está cheio, o coração precisa estar cheio da presença de Jesus. Num abraço, num acolhimento. E precisa começar dentro de casa, a princípio, não é? Com os mais próximos da gente, com aqueles que estão conosco nessa jornada, nesta caminhada, que é de servir ao Senhor, que é de louvar e engrandecer a este Deus. John Stott vai dizer que a missão não é nossa, é de Deus. Nós somos apenas participantes. Jamais queremos estar de fora daquilo que Deus já tem estabelecido para os seus filhos, para o seu povo. Vale a pena o custo, meus irmãos. Vale a pena se envolver, se esforçar, para que esta palavra tenha efeito nas vidas e em muitos corações, para a honra e glória de Jesus. Quando nós vemos mais à frente o texto mencionando sobre uma multidão, no versículo 22, vai dizer: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E aí, quando chegou a meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. Estes homens sabiam muito bem a quem estavam servindo. Em meio às dificuldades, meus queridos, dificuldades são geridas quando há um aprimoramento espiritual. As dificuldades têm servido para quê nesse tempo? Nós temos utilizado de que forma? Porque lá em Tiago 1, 2, 4 vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pensar sobre dificuldades é saber com quem podemos contar nesses momentos de aflições. Me recordo que, certa vez, já na terceira gestação da Bruna, nós nos deparamos com um momento muito difícil. A mesma médica nos acompanhou nas 2 primeiras gestações. Quando chegou a terceira, ela nos trouxe um diagnóstico preocupante. A criança já estava ali no ventre, já tinha lá o coraçãozinho batendo, já estava se desenvolvendo. Mas ela disse assim: olha, nesse exame aqui, apareceu uma espécie de bolha de sangue. E essa bolha, a tendência é que ela cresça. E se ela estourar, a criança ela não vai sobreviver. Quando nós ouvimos esse diagnóstico, meus irmãos, foi inevitável as lágrimas, não é? Foi inevitável. E aí ela perguntou assim para minha esposa: você já divulgou sobre essa gestação? E ela disse: olha, doutora, sim, nós já divulgamos, até porque nós temos confiança no seu trabalho, a senhora foi a mesma médica do primeiro e do segundo neném. E é sempre bom a gente divulgar, né? Uma criança, é uma vida. Ela: não, pois não divulgue não. Não divulgue não, porque esse cenário aqui realmente é muito difícil. É muito complexo. E aí nós ficamos ali, meus irmãos, abatidos, né?
com uma situação como essa. E ela não quis nem fazer a carteirinha, né, para a gente acompanhar ali a evolução da gestação. Nós saímos dali, entramos no nosso carro, e naquele momento, meus irmãos, eu me senti assim convidado a me dirigir aos pés do Senhor. Eu tive uma percepção de que fugir da minha alçada. Ninguém podia fazer absolutamente mais nada ali para intervir naquela situação. E eu disse assim, amor, nós vamos orar. Nós vamos transformar esse momento de aflição em algo que venha nos ensinar e compreendemos qual é a vontade do Senhor. Uma coisa já sabemos, ela é boa, perfeita e agradável. Eu decidi orar e jejuar por 15 dias. Eu decidi tirar uma refeição, um café. Eu não vou tomar café. Por esses 15 dias até meio-dia, eu vou eliminar essa refeição aqui. Vou me voltar para a palavra do Senhor. Eu preciso ouvir a voz do meu Deus. E aí ela disse, olha, venham aqui. Os 15 dias foi por conta do que ela nos disse. Venham daqui a 15 dias para a gente saber como é que vai estar a criança, como é que vai estar o neném. Meus irmãos, 15 dias. Quando a gente reserva um tempo a mais para o Senhor, a gente fica mais sensível. Quantos aqui tem a prática do jejum e da oração? Você pode conversar com um desses irmãos aqui. A gente fica mais sensível, pastor. A gente fica atento, muito mais atento ao mundo espiritual e àquilo que Deus deseja fazer no meio do seu povo. A gente não deixa passar mais despercebido aquilo que seria um alvo, uma oportunidade do agir de Deus, nos usando como seus instrumentos. Quando nós retornamos para conversar com a doutora novamente no seu consultório, ela vem e mostra o diagnóstico. Ela disse, gente, eu estou assim abismada com o que eu estou vendo aqui. Pastor, o senhor é pastor, né? Eu falei, sim, pastor, as bolhas estão diminuindo, elas estão tipo sumindo, pastor. Estão sumindo, pastor. Olha, é a primeira vez que eu estou vendo um diagnóstico como este aqui. O senhor tem feito o que nesses últimos dias? Eu disse, eu tenho orado e me dirigido ao meu Deus. Porque eu sei aquilo que Ele pode fazer. Ela ficou muito impactada com aquela situação, porque as perspectivas dela eram mais científicas e materiais. Aquela mulher precisou ver o agir do Senhor sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Paulo e Silas aqui totalmente sensíveis ao agir de Deus, porque certamente tinham convivência com Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, não abram mão da convivência que você tenha com o Senhor. Não abra mão da convivência com Jesus. Porque tem um bocado de ladrões de tempo aí, as redes sociais, ou às vezes o seu trabalho. Não é? O trabalho é para a gente viver, e não para a gente viver para o trabalho, né? É diferente. Não viva para o seu trabalho. Trabalhe para você viver. Mas procure priorizar o reino de Deus para você usufruir, ter o que contar para as pessoas. Do que Jesus faz na tua vida, na tua casa, no teu casamento, para com os teus filhos. Nós não podemos perder, meus amados, a percepção do espiritual, daquilo que faz sentido para a igreja do Senhor. Nós precisamos gerir as dificuldades para que haja esse aprimoramento espiritual. Ter o que falar para as pessoas. Você é um canal de libertação. É uma expressão do que realmente é ser livre, do que é descansar em Cristo Jesus. Fará toda a diferença. Quando nós somos impactados pela mão de Deus, nós externamos este sentimento. Sabe como? Adorando o Senhor. E aí a gente adora de várias formas ao Senhor. Nós podemos adorá-lo sendo íntegros lá no nosso trabalho, por exemplo. Mesmo que por distração tenha vindo R$1 a mais de um troco que alguém te passou, mas quando você olha e diz, não, peraí, esse R$1 aqui não é meu, eu vou devolver. Você glorificou ao Senhor, você adorou o Senhor ali. No ensino da palavra para com os teus filhos, quando você não abre mão de ensinar as Escrituras,
Vem cá, meu filho, vamos ver aqui a palavra do Senhor. Vamos ver aqui, o que está dizendo aqui? Você está glorificando ao Senhor, você está louvando a Ele. Mas em uma noite como esta, na posse de um homem de Deus, um ministro de música, eu fico a pensar sobre o que eles estavam cantando aqui, sabe, pastor Amós? A gente não vai saber aqui o conteúdo da letra, né? Ou a melodia ali. Mas de uma coisa nós sabemos, o Senhor estava ali naquele lugar. Para ser um verdadeiro adorador, alguém que louva ao Senhor, a gente não precisa nem ligar isso aqui, pastor Helder. Não precisa ser uma guitarra ligada, uma bateria, alguém tocando para nos impulsionarmos a ser um verdadeiro adorador. Sabe o que é que precisa? Um coração voltado para Jesus. Gente com sede da sua presença. Gente com o desejo de experimentar nas madrugadas, a qualquer hora do dia, Senhor, me toca. Me enche da tua presença. Senhor, não me deixa sair de um templo como este, vazio. Mas fala, Senhor, ao meu coração. Me orienta, Senhor, me posiciona novamente. Mas eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu não vim aqui para ver alguém estar com a roupa nova ou já pensando no pós-culto, se vou comer uma pizza ou alguma coisa. Não, não. Eu quero estar aqui para te adorar, Senhor. Eu quero estar aqui, sair daqui repleto da tua presença. Eu quero fazer a diferença, meu Deus, lá fora. Eu quero te louvar. Usa a minha voz. Usa o meu tempo. Usa as minhas mãos. Usa a minha família. Usa a minha casa, Senhor. Mas não me deixe sair da tua presença, Senhor, vazio. Não me deixe, Senhor. Me faz ser um verdadeiro adorador. Eu tenho dito lá em casa, tem dias que a gente precisa estar mais perto do Senhor. Não há barreiras mais hoje, nós somos livres em Cristo. Mas lá em casa, a gente tem um hábito de colocar louvores o dia inteiro, pastor, se preciso for. Digo, amor, põe aí um louvor aí, solta esse louvor aí. Eu quero passar o meu dia conectado. Eu quero estar aqui com a palavra cantada. Eu quero estar conectado com o Senhor. Eu não quero que a minha mente ande vagando para lugar algum. Eu quero estar aqui conectado com o Senhor. Aqui não é um encontro qualquer. Aqui é um encontro com Jesus. Não é um evento. Não existe evento para cristão quando nós compreendemos quem está aqui neste lugar e em nós. Aqui é mais um encontro com Deus. De alguma forma o Senhor já fala ao teu coração de uma forma especial. Eu nem te conheço, mas Ele te conhece. Ninguém sai vazio daqui se você tem fome e sede da presença de Jesus. Adorar ao Senhor é um privilégio. Adorar ao Senhor é uma expressão de gratidão pelo seu poder, por aquilo que Ele desejou fazer. Morrer por nós naquela cruz, para que pudéssemos morrer todos os dias pelo seu nome. Mortificar a carne todos os dias e buscarmos santidade. Ao máximo, amá-lo, buscá-lo, externarmos, termos um olhar de misericórdia, de restauração, de um novo tempo. Recai sobre nós, meus irmãos, essa dádiva. Quantos aqui são verdadeiros adoradores? Se você se posiciona assim, Deus está olhando para você. E Ele recebe nessa noite aquilo que você tem para oferecer. Adore. Adore com profundidade. Quando você adora, você é curado. As nossas feridas espirituais, né? E até físicas, eu creio na cura. Eu creio na cura ainda hoje, sim, meu Deus. O Senhor pode nos curar quando Ele quiser agir. Nós somos curados, nós somos libertos. Quando você tiver o seu tempo com Deus, meus irmãos, nós precisamos chorar. Espiritualize mais a tua casa. Espiritualiza lá. Reserve um tempo, uma hora para Jesus, para a gente saber o que é, ter um momento de adoração profunda. Qual é o canto que você mais gosta, que vem aí como
como um momento, um convite para te adorar. Todos nós conhecemos um cântico, né, pastor? Aquele que nos chama um pouco mais. Isso aqui toca meu coração, é a palavra de Deus cantada. E tem um que fala muito ao meu coração, que fala sobre adorar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim, pois o Senhor está cuidando de mim, de todos nós. Eu sou convidado a me derramar na presença do Senhor, para que eu venha subir em um púlpito como este e a princípio ser tocado e liberto por essa mensagem e passar para o meu rebanho, para a minha igreja, aquilo que o Senhor já me deu, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, ao coração do seu pastor, que todos os domingos está aqui, do outro pastor que está chegando agora. Mas sabe qual é a boa notícia? Da mesma forma que Ele derrama em nossos corações, Ele derrama também no teu. Os seus olhos estão sobre os verdadeiros adoradores. Feche seus olhos, nós vamos orar. Aqueles que são verdadeiramente livres, eu concluo com o último ponto dizendo: encontram no louvor e na adoração a verdadeira expressão da liberdade. Você precisa se comportar como uma pessoa livre. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Se aposse disso todos os dias. Lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? O compromisso que você fez publicamente com Ele? Eu quero dizer que estará válido hoje e até a eternidade, quando o Senhor voltar para nos buscar. Isso precisa pulsar os nossos corações. Isso precisa fazer a diferença em todos os nossos dias, para que possamos estar aqui verdadeiramente livres. Não só da boca para fora, mas expressando com gratidão em louvores e adoração a Jesus, que Ele é o meu Salvador. Que o mesmo Senhor que usara Paulo e Silas, Lucas, Timóteo, é o mesmo Senhor que está em mim hoje, que me faz pregar com ousadia, que me faz pregar com amor e dedicação à sua obra. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor.